dia dedicado à palavra de Deus. E assim deve ser. Deveríamos ter esta dedicação, este compromisso com a palavra anunciada a todos nós como sinal desta igreja que caminha. Vamos conversar um pouquinho. Deixa eu me ajeitar aqui, vocês me desculpem aqui que eu estou todo desarrumado aqui. Tem que ficar arrumadinho, senão a coisa fica feia, né? Já a coisa já não ajuda, então tem que deixar tudo aqui no jeito. Vamos lá. Nós estamos nesse terceiro domingo do tempo comum, então vamos refletir um pouquinho sobre as leituras. Mas vamos começar da segunda leitura, para depois falarmos um pouquinho com este senhor chamado Jonas, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu, e depois o Evangelho. Vamos começar com a segunda leitura de hoje. Começa dizendo a carta de São Paulo aos Coríntios: digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher, vivam como se não tivesse mulher, os que choram, como se não chorasse, os que se alegram, como se não estivesse alegre, os que fazem compra como não possuísse coisa alguma. Como é que a gente vai entender um pouquinho esta questão da leitura de hoje? Nós temos, Paulo começa a evangelização na cidade de Corinto, que é uma cidade portuária, uma cidade onde vive, de uma certa forma, entranhada no pecado, e Paulo tem a preocupação de fazer com que esta comunidade refaça os seus passos, caminhe, voltando o seu coração para Deus. Mas a evangelização é demorada, não é uma coisa tão simples assim. Então é preciso um sinal também de conversão. E quando Paulo vai anunciando a comunidade de Corinto, e ele diz, já no finalzinho do texto, pois a figura deste mundo passa. Às vezes nos preocupamos com as coisas do mundo, valorizamos as coisas pequenas e deixamos passar aquilo que é importante. Vamos deixando a questão da vida como sinal e valor que nós deveríamos dar. E às vezes as pessoas se apegam em coisas tão fúteis, tão pequenas, briga-se por qualquer coisa, e aquilo que é fundamental na questão do caminho, às vezes é colocado de lado, né? E aí pronto, aí nós vamos desviando o caminho que nós deveríamos fazer. O convite feito hoje é para refletirmos um pouco sobre a nossa condição. Se avaliarmos um pouco a nossa caminhada, vocês vão observar que há anos vocês deixam de viver por causa de determinadas coisas. Se apega às coisas pequenas. E quando a gente faz isso, nós vamos desviando o caminho que é apresentado para nós. E como a gente poderia fazer? Como viver? Aqui há um descompasso das pessoas com relação ao caminho que tem que ser feito. Há um desnortear familiar, então Paulo começa a avisar, olha, se é para viver desta forma, desrespeitando a sua esposa, querendo ser mais do que os outros, então, ó, isso não é vida não. Não é desta forma. A questão, acima de tudo, é a valorização do outro. É o respeito ao outro que deve ter. Se não há o respeito, então o caminho está completamente desfeito. Não é desta forma. Então, é um sinal apresentado para a segunda leitura de hoje. Então, nós precisamos pensar. O tempo é breve. E às vezes as preocupações são tão passageiras e nós vamos esquecendo de viver. Há pessoas que vivem o tempo inteiro com ranzinza, né? Não sabe respeitar o outro, acolher o outro, acha que é mais do que o outro. Há gente arrogante, prepotente, acha que porque tem às vezes uma condição financeira um pouquinho, acha que pode humilhar o outro, desrespeitar o outro.
Olha, se for assim não adianta nada. Nós vamos desviando do caminho que é apresentado. O melhor sinal é a valorização da sua vida. Valorize. Ao levantar, agradeça a Deus por mais um dia que você tem a oportunidade de iniciar. Cuide bem da sua vida. Valorize cada passo que o Senhor vai te permitindo dar. Às vezes reclama de Deus, reclama das pessoas, nada está bom, nada está certo, e vai ficando assim. Enquanto isso, você vai perdendo a oportunidade do valor que a vida tem. Ah, não falo com fulano não, porque fulano não fala comigo. Ah, eu não dou bom dia porque fulano não dá bom dia. E ó, se você faz isso, você se qualifica ao outro. Você se torna pior do que o outro. Porque você precisa fazer a sua parte independente do outro. Isto é um sinal, e um sinal importante. Senão a vida desmerece completamente. Nós vamos desviando os passos e os caminhos que o Senhor vai apresentando para nós. Há pessoas que já acordam azedas, amargas, né? Não sabem acolher, respeitar o outro. Isso fica difícil. Então, a necessidade de vivermos algo muito maior. Você tem o sinal importantíssimo que Deus te deu, é a sua vida. Zele dela, cuide dela, faça com que ela seja este sinal. Alegre-se também com os outros que estão ao seu lado. Então é importante, é o valor que esta vida tem. Vamos à primeira leitura de hoje. Vocês observaram como começa e termina a leitura de hoje? Diz o seguinte, o texto. Eu sei que muitos não sabem nem de onde foi a primeira leitura lida nesse instante, mas vamos lá, eu vou refrescar a memória de vocês. O que diz o texto de Jonas aqui? Começa dizendo assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Segunda vez. A primeira vez que Deus diz a Jonas que ele precisava evangelizar Nínive, Jonas foge, se esconde de Deus, para que Deus não ache. Jonas vai então, viaja para o estrangeiro, entra num barco, e nesse barco Deus então se manifesta e o barco começa a ficar à deriva. Então eles vão tirar sorte para ver quem ali pecou contra Deus. E a sorte cai sobre Jonas, que se acusa, né? Jonas depois cai ao mar, e aí acontece uma coisa que nós acabamos atribuindo à coitada da baleia, dizendo que foi a baleia que engoliu Jonas, né? Lá no texto não está dizendo, diz assim, Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Ele não fala assim, da baleia. Não sei onde é que vocês acharam baleia, que colocaram lá que Jonas entrou na baleia, né? Mas lá está dizendo o peixe. Não tem outra coisa lá não, tá? É igual a coitada da Eva que comeu a maçã. A Eva não comeu maçã nenhuma, comeu o fruto da árvore que era proibido. Lá não está dizendo que era maçã, podia ser uma jaca, uma pera, né? Poderia ser qualquer coisa, mas lá não está definindo qual foi a fruta. A mesma coisa é com o coitado de Jonas, que foi a baleia. Não sei onde é que tem a baleia, mas tudo bem, né? Vamos conversar um pouquinho. Jonas então recusa. Depois Deus convida Jonas para anunciar. Por que Jonas não quer anunciar o evangelho ali? O evangelho, ó, a palavra de Deus ali, já estou mudando as coisas. Por que Jonas não quer anunciar? É uma comunidade pagã. E ele acha que não deve. É aquela questão, achar que a palavra de Deus só pode ir para aqueles escolhidos, né? Para aqueles que já se acham no grupo. Na verdade, a palavra de Deus vem para todos. Então, Deus faz com que Jonas vá anunciar. E diz o texto que Nínive teria que ser percorrido durante 3 dias. Se faria todo o percurso na cidade de Nínive. Jonas, com raiva, preguiçoso, faz tudo em um dia, mas torcendo para que aquele povo não se convertesse. Olha, a ação de Deus independe da sua ação. Deus age. Às vezes nós é que não temos esta condição de nos abrirmos ao projeto de Deus.
mas Deus vai agindo de uma forma completamente diferente. E Deus então dá esta condição para que Jonas possa anunciar a palavra. E o anúncio de Jonas, ele faz meio assim sarraboiado, como alguns falam, né? Meio sem a vontade direito de fazer as coisas. Às vezes nós temos nas pastorais e movimentos, alguns falam assim, olha, eu vou fazer, mas eu não estou com vontade. Então não faça, é melhor você não fazer. Depois você se vire lá com Deus, que Deus vai te cobrar. Mas se é para fazer de qualquer jeito, então é melhor não fazer. Para Deus tem que ser bem feito. Se não for para fazer bem feito, meia boca não faça não. Porque depois Deus vai te pedir contas daquilo que era para você fazer. E Jonas então faz esse trabalho, com licença da palavra, meia boca, achando que o povo não iria se converter. Mas como todo mundo tem medo da morte, então o povo se converte, do menor ao maior. Todos se vestiram com sacos e colocaram cinzas sobre a cabeça, que eram os sinais da penitência daquele tempo. Então, os ninivitas vêm e entendem que era necessária mudança de vida, conversão, converter, sair daquela situação de pecado e voltar agora ao sinal da presença de Deus. E aí, então, há a conversão. O texto não segue, mas se vocês tiverem a curiosidade, leia a profecia de Jonas, que vocês vão ver. Jonas não fica nada satisfeito com a conversão deste povo. Que Jonas queria que este povo não se convertesse, que todos morressem. Olha que coisa, né? Todos morressem. Na verdade, a ação de Deus acontece nem sempre naqueles que se acham salvos. Mas o sinal da palavra de Deus é para todos. A evangelização é para todos. Não há distinção entre as pessoas que recebem este sinal da evangelização. E nós precisamos estar atentos para escutar Deus falar conosco e fazer então desta fala de Deus algo que nos impulsione para mudarmos de vida. É o sinal da primeira leitura de hoje. Os ninivitas se afastaram do caminho do mal, porque perceberam em 40 dias a necessidade da mudança de vida. E ao fazer esta mudança de vida, se converte e volta o seu coração para Deus. Vamos ao evangelho de hoje. Lendo assim, vocês têm costume de dizer, olha, aqui está, Jesus escolheu os 4 primeiros discípulos, começou a sua missão, mas tem todo um sinal aqui em volta do texto. Por isso que o Papa nos convida, o Santo Padre nos convida a estudar um pouco mais a palavra de Deus. Primeiro, existem algumas coisas simbólicas no texto aqui também apresentado. Aqui nós temos o Mar da Galileia. No Evangelho de São Marcos, a evangelização de Jesus é ali em torno do Mar da Galileia. Então, é aquele percurso que ele vai fazendo ali para a questão da evangelização. Depois ele começa dizendo, logo depois que João Batista foi preso, Jesus voltou, foi para a Galileia e começou a evangelizar. Olha, Jesus respeitou o tempo e o momento. O tempo de João passou, João está preso, então agora inicia o trabalho de Jesus. E como inicia? Aí vocês vão ver no Evangelho de Marcos, de São Marcos, um Jesus caminheiro, um Jesus que não para, incansável, o tempo inteiro caminhando. E pelo caminho, ele vai então trazendo aqueles que ele acha importante para que estes então possam testemunhar a palavra, a ação desta palavra. E neste caminho o que acontece? Depois nós vamos lá no Salmo responsorial por causa também deste caminho. E começa então a pregação. Completou-se o tempo e Jesus então nos convida. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Isso nós vamos escutar daqui a alguns dias, na quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas sobre as nossas cabeças. Então,
será dito estas palavras: convertei-vos e credes no Evangelho. Mas não pode ser palavras da boca para fora. Tem que ser a palavra vivida. É a ação de Deus que vai acontecendo. E como se dá esta conversão? Quando eu conheço, quando eu faço a minha experiência, quando eu entendo esse sinal da palavra e que esta palavra me convida a uma mudança de vida, a uma atitude nova. Jesus então apresenta: convertei-vos e credes no Evangelho. Depois diz então o texto: saindo então pelo caminho, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois homens. Lembre sempre deste número, 2 homens. E então chamou estes 2 homens com os seus nomes, Simão e André. Estavam lançando as redes e Jesus convida: venha, segue-me e farei de vós pescadores de homens. Mais à frente, Jesus encontra mais 2 irmãos e faz de novo outro convite aos 2. Eles estavam trabalhando, Jesus então chamou os 2, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha, nós temos aqui 2 sinais na caminhada inicial de Jesus. Ele viu e chamou. Ele te vê e te chama pelo nome e faz o convite fundamental para que você possa fazer o caminho. Viu, chamou e dialogou com aqueles que ele quis. Apresentou a eles um caminho que deveria ser feito. E o convite se torna fundamental para todos. Segue-me. O seguimento é para uma ação missionária, para algo que o Senhor então impulsiona a cada um de nós. Segue-me. E este seguimento pressupõe deixar muitas coisas, deixar a vaidade do mundo e buscar então a graça e o amor de Deus apresentado a cada um de nós. O Salmo responsorial de hoje, no seu refrão, nos anuncia: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me orienta e me conduz. Vocês já viram em alguns momentos, ou já escutaram dos pais de vocês assim: menino, por onde é que você anda? Com quem você está andando? Quais os caminhos que você está percorrendo? Alguns já devem ter escutado, e muitas vezes: me fala com quem você está andando. Por que você chegou agora? Estava onde? Com quem? Deve ter escutado, né? Algumas vezes por aí. Precisamos saber onde andas. Lembra do texto? Mestre, onde moras? E Jesus faz o convite: vinde e vê. Só que aqui o convite e a pergunta é sobre onde você anda, com quem você anda, quais os caminhos que você está tomando na sua vida. Como você vai traçando esses caminhos? Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos. Estamos seguindo os caminhos de Deus ou os caminhos dos homens? Que caminhos nós queremos fazer? Como nós vamos direcionando? Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos. E, além de tudo, a vossa verdade me orienta e me conduza. Quantas vezes seguimos os caminhos de outras pessoas, deixamos os caminhos de Deus de lado, buscamos outros sinais, da farra, da bebedeira, da esbórnia, da bagunça. E quando chega o tempo de Deus, estou cansado, está calor, está frio, está chovendo. Ah, não tem problema não, hoje nós vamos para tal lugar. Depois, quando a gente chegar, a gente vai para a igreja. Aí
chega cansado, estou cansado hoje. E vocês já viram que tem gente que tem tanta dor de cabeça para vir para a igreja, que nem remédio dá jeito. E já viram também, que só cura depois que a missa termina? Interessante, né? Não sei se na casa de vocês tem alguém assim, hoje eu não vou não, que eu estou com dor de cabeça. Aí vamos tomar um remédio para você ir. Não passa de jeito nenhum. Aí depois, quando olha que deu a missa 9 horas, a cabeça passa, não tem mais dor aí apresentada. Espero que com vocês não seja assim. Senão vão ficar sem cabeça, bem feito, né? Então nós precisamos buscar os caminhos que nos levam ao Senhor. Estes sinais importantíssimos. A vossa verdade nos orienta e nos conduza. Busquemos, meus irmãos, sempre orientados por Deus, na escuta da palavra e nos sinais dos caminhos que Deus nos apresenta, a assumirmos de verdade o sinal da nossa fé.